Muito bem, meus amados irmãos, o culto em seu lar continua, tá bom? Vamos agora para o momento da ministração da palavra de Deus. Se encontra no livro de Tiago, tá bom? Tiago fica pertinho do livro de Hebreus, né? Antes, pertinho também, logo depois, né? Pertinho também no livro de Apocalipse. Nós vamos ler o livro de Tiago, apenas capítulo 1, vou abrir aqui juntamente com vocês e vamos tirar algumas lições do livro de Tiago. Tiago, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 4. Só apenas 4 versículos para nossa reflexão. A carta de Tiago, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 4. Aleluia. Que diz assim a palavra de Deus. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na diáspora, saudações. Meus irmãos, tenho por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Vamos orar. Santo Deus, Pai de misericórdia, nós somos gratos a Ti por poder uma vez mais trazer uma palavra Sua aos corações dos ouvintes. Eu não sei como se encontra o Seu povo, como está cada coração. Alguns estão temerosos, outros ansiosos, outros estão, ó Deus, com a fé pequena, uma fé fraca. Teu Espírito Santo sabe como o seu povo se encontra. Usa-me como instrumento em tuas mãos, ó Pai. Usa-me segundo a tua vontade, para que a palavra vá de encontro aos corações nessa noite. Em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Meus amados irmãos, a carta de Tiago, falar propriamente de Tiago. Nós entendemos, segundo a tradição cristã, que esse Tiago aqui é Tiago, irmão de Jesus, filho de Maria com José. Nós entendemos que esse Tiago, assim como Judas, outro irmão de Jesus, eles se converteram após a ressurreição de Cristo. Tiago era um incrédulo. O irmão de Jesus e outros eram incrédulos. Não acreditavam no chamado de Jesus Cristo, não acreditavam nele como Messias, muito pelo contrário, alguns até quiseram impedir o seu trabalho, como tem lá em Mateus capítulo 13. Alguns irmãos de Jesus queriam levá-lo para casa, achando que ele estava louco. E interessante, meus irmãos, que logo depois da ressurreição, também, né? Depois da ressurreição, vê Jesus Cristo como ele realmente é, homem santo, perfeito. Os irmãos de Jesus presenciaram a sua morte. Esse Tiago presenciou a morte de Jesus. Toda a família de Jesus, de sangue, presenciou aquela truculência, aquela maldade. E logo depois que ele morreu, Jesus Cristo, o sepultaram. Com certeza a sua família também participou do sepultamento. Então a ressurreição de Jesus, ela foi inegável. Então os irmãos de Jesus Cristo não tinham como negar, não tinha como não acreditar no Cristo ressurreto. Todos eles foram salvos quando viram o seu Senhor e Salvador ressuscitado ao terceiro dia. Apesar dessa aproximação sanguínea, Tiago ele se apresenta de uma maneira singular. Tiago ele se apresenta, e isso já nos dá lições para toda a vida. Olha o versículo 1 de Tiago, capítulo 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na diáspora, saudações. Exato. Ele não se identifica como Tiago, irmão do Senhor. Ele não se identifica como Tiago em pé de igualdade com Jesus Cristo. Sabe como é que ele se apresenta? Esse irmão de sangue de Jesus, como servo, como escravo. A palavra servo nas Escrituras, muitas das vezes,
tem uma conotação, tem um significado de escravo. Estou ao seu serviço de tempo integral. Eu sou teu, faz de mim o que o Senhor quiser. Então esse Tiago se apresenta como servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Agora ele não se vê mais como irmão de Jesus. Ele não consegue mais olhar para Jesus de igual para igual como um dia olhou. Agora ele olha para Cristo, olhando para cima. Ele sabe que Cristo é santo, ele sabe que o irmão dele é o Deus dos deuses e Senhor dos senhores. Então ele se apresenta como servo. E agora esse Tiago se converte, torna-se um dos apóstolos de Cristo. Tiago se torna líder da igreja cristã, como está em Atos capítulo 15. E esse Tiago agora está à disposição para cuidar do rebanho de Jesus que estava disperso. Nós acreditamos que esse rebanho os judeus que estavam na dispersão, que estavam espalhados pelo Império Romano. E Tiago vai dar uma palavra de encorajamento a esses cristãos que estavam enfrentando uma luta pesada. Acompanhe comigo o versículo 2. Tiago vai dizer: meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações. Já pensou? Meus irmãos, a nossa reação nas provações é murmurar. Pelo menos muitos, né? Eu não estou dizendo que é todos, mas muitos murmuram, duvidam do cuidado de Deus, perguntam: aonde está o meu Deus? E se questiona se realmente Deus está cuidando deles. Nas provações, nós temos vários sentimentos: sentimento de revolta, sentimento de tristeza, sentimento de abandono. Mas Tiago, irmão de Jesus, ele nos chama a atenção para outro sentimento. Ele diz: irmãos, olhe, meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passares por várias provações. Será que eu estou dizendo, irmãos, fiquem alegres, grandemente alegres. A primeira lição que eu tiro aqui, meus irmãos, é que nenhum cristão ele é imune às provações. Às vezes nós achamos que pelo simples fato de sermos cristãos, nós não vamos passar nenhum tipo de luta. Infelizmente tem uma teologia diabólica, chamada teologia da prosperidade, que diz que o cristão, se tiver em sofrimento, ele está em pecado. Se ele estiver sendo provado, é porque Deus está cobrando dele algum pecado que ele cometer. Meus irmãos, essa teologia é diabólica, isso não é bíblico. Homens de Deus sofreram, mulheres de Deus sofreram. Como foi que morreram os apóstolos de Jesus Cristo? Os 12. Como foi que morreram os 12 apóstolos de Jesus? Decepada a cabeça, queimados vivos, crucificados, presos em uma ilha abandonado. Foi assim que os apóstolos de Jesus Cristo morreram. Aí eu pergunto, esses homens, eles não eram homens de Deus? Eles não estavam em obediência ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Estavam, irmãos. Eles estavam obedecendo a Deus, eles estavam diante da comunhão do Senhor, eram homens santos, eram homens que a terra não era digna, como diz o escritor de Hebreus, eram homens santos. Mas isso não os tornou imunes às provações. Meus irmãos, isso é uma verdade que nós devemos aceitar. Mesmo sendo santos, as provações chegam até nós. A observação que eu faço aqui é essa pluralidade, né? Essa pluralidade está no finalzinho do versículo 2, eu estou em Tiago capítulo 1. Finalzinho do versículo 2 ele diz: o fato de passares por várias provações. Está vendo que a palavra está no plural? Ele não diz passarem por provação, ele diz várias provações. Isso não diz respeito, meus amados irmãos, à quantidade de provações. Olha, você passou uma provação, passou duas, passou três. Não. Eu entendo que isso diz respeito à variedade de provações. Ora é a nossa fé que está sendo provada, ora é a nossa paciência que está sendo provada, ora de repente é a nossa esperança quanto ao futuro está sendo provado. Nós somos provados em várias áreas da vida. O cristão ele passa todo tipo de provações. Casamento entre crise, um filho que era bom agora é rebelde. As provações que um cristão passa, elas são várias. Aí Tiago diz: você é cristão, passa por provações, e são várias. Não são poucas provações não, de todo tipo. Crente fica desempregado,
crente entra em crise financeira, crente fica endividado, infelizmente, quando perde o seu emprego. Ou você acha que não? O cristão, ele passa por várias provações, mas o difícil, o ponto aqui é o convite de Tiago: se alegrem. Se alegrem. Se alegrem grandemente. A palavra que ele usa é essa: grande alegria, pelo fato de passados por várias provações. Mas por que, Tiago? Será que Tiago é doido? Qual o motivo de eu me alegrar pelas várias provações? Como posso me alegrar? Você não deve olhar as provações, você deve olhar o propósito delas. Se você olhar para as provações, você vai afundar, meu irmão. Você vai afundar, você vai murmurar. Mas olhe o propósito delas. Acompanhe comigo, versículo 3. Por que a gente deve se alegrar? Ele diz: sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Isso quer nos dizer, meus amados irmãos, que a capacidade de resistirmos por um tempo mais longo, uma provação, uma dificuldade, é fruto das lutas, das provações. Quantos de nós não pedimos a Deus paciência? Quantos de nós não pedimos a Deus fé? Quantos de nós não pedimos a Deus para nos amadurecer, nos tornar cristãos maduros, íntegros, tementes a Ele? Como você acha que Deus irá nos tornar ouro puro, sem o fogo? Como você acha que as provações, como você acha que Deus vai nos amadurecer se não for pelas provações? Quantos de nós só aprendemos a valorizar o pouco quando perdemos o muito? Quantos de nós só aprendemos a valorizar a família quando ela começa a entrar em crise? Tiago está dizendo: se alegre. O propósito da provação é ela produzir perseverança. Fica um crente perseverante, fica um crente paciente nessas provações que você passa. E ele continua, versículo 4. Não é perseverança pela perseverança, há outro propósito. Ele diz: ora, a perseverança deve ter ação completa. Para quê? Para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Porque o coração dessa parte, desse parágrafo, o coração é esse. Meus amados irmãos, Deus permite que sejamos provados. Ele nos prova de várias formas. E ele diz que essa provação produz perseverança. Logo depois, Tiago vai dizer que a perseverança, ela tem uma ação completa. Meus irmãos, nós não entendemos muito bem isso. Mas sabe o que quer dizer a ação completa? Pelo menos eu vou tentar explicar. Quer dizer que quando nós temos algum problema em alguma área familiar, espiritual, financeira, a provação vai lá e ajuda você. A você ser temente a Deus, a você ser íntegro. Tiago não diz aí? Tiago diz assim: para que, diante das provações, a ação completa, para que, finalzinho do versículo 4, vocês sejam perfeitos e íntegros. A palavra perfeito, ela lembra de santidade, não é verdade? A palavra íntegros lembra do nosso caráter como cristão que somos. As provações nos tornam santos diante de Deus. Se bem que as provações, elas revelam duas coisas. Elas revelam quem nós somos e quem Deus é. Não é verdade? Ela revela que Deus cuida de nós, se preocupa conosco. Ele faz isso porque é um Pai presente, nunca nos deixa, nunca nos abandona. Ele é um Pai que está por dentro de todas as coisas que acontecem. Aí Tiago está dizendo: irmão, quando você está sendo provado, Deus está querendo tornar perfeito. Um homem santo, uma mulher santa. Você está sendo provado. Aí Tiago diz: para que você seja íntegro, o nosso caráter seja testado, seja provado. Como pode um cristão, dono de uma farmácia, numa crise dessa, numa abstinência total de álcool em gel, vender um álcool em gel que antes era R$5 por 50? O caráter do cristão, numa situação dessa, ele vai ser provado. Ele vai ser provado. Como não ajudar aqueles que necessitam dentro de uma situação dessa? Como não? Aí Tiago diz assim: propósito de tudo isso, no final, sem que lhes falte nada. Irmão, eu concluo a minha reflexão dizendo o seguinte: quando termina as provações, Deus, ele usa essas provações de tal forma que não falta nada.
todo o seu caráter está sendo treinado, está sendo moldado por Deus. Irmãos, eu não estou dizendo que esse processo é bom. Volto a dizer, estou dizendo que o processo é necessário. Tiago está dizendo que no final não vai faltar nada. Como pastor, como eu estava prezando da minha fé ser fortalecida, aí Deus manda as provações e a sua fé é fortalecida. Pastor, meu casamento está em crise, pastor, que situação. Será que Deus não está mandando essas provações para que seu casamento amadureça? Tiago está dizendo, não falte nada, não falte fé, não falte esperança, não falte amor, não falte paciência. As provações não faltam nada para nos ajudar a ser pessoas melhores. Ela atinge tudo, ela nos humilha, mostra quão necessitados nós somos de Deus, quão carentes nós somos da graça e da misericórdia de Deus. O desafio é se alegrar, porque Deus está no controle de tudo. Em vez de olhar para as provações, olha para Deus. Olha para Deus que tudo pode, olha para Deus que nada escapa do seu controle. Essa é a nossa reflexão de hoje. Deus abençoe a todos. Vamos ouvir mais um hino com a irmã Thalita.